Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma alegria dividir esse momento com você. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, por escolher, assistir e acompanhar o Vejam Só. Na televisão, no YouTube, nas nossas redes sociais, a plataforma que você acessa o nosso conteúdo é indiferente. O importante é que você dá o carinho da sua audiência para o programa. O programa sempre preparado com muita dedicação. E o nosso intuito aqui é que o Vejam Só seja bênção, edifique a sua vida. E por isso, nós preparamos um tema muito legal, muito prático, para a gente poder pensar a forma como nós vivemos, como nós caminhamos. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade de uma reflexão muito interessante para você. Então, fica ligadinho na edição de hoje. Antes de apresentar os meus convidados, vou colocar aqui para você minha rede social, @zeca_pereira. Chega por lá no meu perfil do Instagram. Eu recebo muito carinho dos nossos telespectadores e é mais uma plataforma, para a gente poder interagir, conversar, dialogar sobre as escrituras, sobre teologia, esses temas que nos aproximam tanto, E, obviamente, que por lá você vai ver sempre um pouquinho daquilo que acontece aqui no Vejam Só, em outros projetos também que eu estou envolvido. Chega por lá, vai ser um privilégio poder interagir com você também, tá bom? Bom, vou apresentar os meus convidados e aí, na sequência, já colocar o tema aí da nossa conversa, lendo, vou iniciar lendo o versículo, vamos dizer assim, que foi base para a nossa reflexão de hoje. Bom, com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor José Carlos Magalhães, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá em São Miguel Paulista. Pastor José Carlos, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Eu estou prazeroso de poder contribuir com minha pequena parcela no dia de hoje. Estando certo que Hermelino Matarazzo e toda a minha família, os crentes da congregação, certamente vão estar nos acompanhando. O tema é o visioneiro e distinto. Eu acho que vai ser um debate muito produtivo. Eu conto com isso. Sem dúvida nenhuma. Reflexões importantíssimas, principalmente para o nosso tempo. Sim. Onde as questões relacionadas à saúde da mente, estão muito presentes. E o nosso povo, óbvio que não é privilégio do nosso tempo, mas hoje essas coisas têm sido mais destacadas, sofrendo demais com essas questões de passado, de futuro, de ansiedade, de perdão e tudo mais. Com certeza vai ser uma oportunidade ímpar. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, que o irmão pastoreia, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá, pastor. Eu sou pastor nas Assembleias de Deus em Hermelino Matarazzo, Rua Francisco Antônio Miranda, 62, com cultos todas as terças, quintas e domingo, escola bíblica dominical os domingos às 9 horas da manhã, com um público bastante alegre, bem distinto, interessado no conhecimento da palavra. Também ministro aulas no CETAD, num seminário de teologia evangélica, e também desenvolve com um número de alunos muito grande, que certamente acompanham a RIT. E o Vejam Só está sempre na discussão de meus alunos. Que bênção. Obrigado, pastor, pelo carinho. Eu é que agradeço. Por aceitar o nosso convite. A rede social do pastor, que ele divulgou aqui para a gente, já apareceu aí e vai ficar disponível para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, para você poder acessar. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca. Estamos aqui à sua disposição. Espero que o público hoje saia daqui mais amadurecido. Bom, e nós recebemos aqui também nos nossos estúdios, ele que é um parceiraço do programa e que sempre nos ajuda aqui, dando contribuições relevantes para os nossos temas e debates, o psicólogo clínico e palestrante Jimmy Magalhães. Jimmy, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz a todos os nossos ouvintes aí. Que é sempre um prazer estar aqui no Vejam Só. E hoje, muito especial, com o sobrenome Magalhães em tela aí, Pastor Magalhães nos acompanhando aí, meu pai. É uma honra vê-lo aqui fazer essa estreia. E a gente conversar um pouquinho de um tema, Zeca. Estamos aí no final do ano, E todo mundo pensa em final do ano de olhar, de rever. E a RIT o Vejam Só traz esse tema que vai ajudar tanto você a começar o seu ano diferente. Tenho certeza que teremos hoje um grande trabalho aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos aí quase na quinzena final, vamos dizer assim, hoje dia 13, Então nós estamos caminhando aí para o encerramento do ano. E as reflexões são importantes, mas depois, durante o programa, Jimmy, não precisa falar agora não, vou querer abordar esse assunto,
Porque eu fico com a impressão que, infelizmente, as pessoas ainda acham que o dia 31 para o dia 1º é um passe de mágica, é alguma coisa mística, né? Então, tudo que aconteceu mudou tudo, assim, num passe de mágica. Verdade, Zeca. Parece que não é bem assim, né? Mas nós vamos falar disso. Lá. Vamos falar disso. Ô, Divi, para quem nos assiste, quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, de repente convidar também para uma palestra, ou até o serviço na área da psicologia também, passa os contatos para quem nos assiste. Minhas redes sociais é PSI Jimmy Magalhães. Um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do Itaim Paulista, pastor Paulo e toda a equipe de obreiros. Os irmãos congregam no Assembleia de Deus do Belém, pastor presidente, vice-presidente, um grande abraço. Estamos aí pronto para estar com vocês com palestra com jovens, palestra com casais, palestra somente com homens, e abordando sempre esse assunto da saúde mental, atrelado à fé cristã. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre falei isso aqui no Vejam Só e defendo muito da ação multidisciplinar do Espírito Santo. E todas as ferramentas estão à disposição e são utilizadas pelo Espírito. A psicologia está aqui para comprovar isso. Amém. Então, é uma ferramenta que nós temos que fazer uso, e principalmente por termos muitos profissionais capacitados dentro das nossas igrejas. E muitas vezes a gente deixa lá a pessoa no cantinho, não dá a oportunidade, e são ferramentas que são úteis. Então, os contatos do Jim também ficam à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá para você poder acessá-los. Bom, vamos começar então a nossa conversa de hoje. E eu vou começar lendo o versículo que deu base, né, para a gente poder falar sobre o assunto. Depois a gente coloca o tema aí para você na tela e a gente começa o nosso papo. Filipenses, né, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim. Então, o que Paulo fala é que ele esquece de tudo que passou, olha para frente e segue avante, prosseguindo para o alvo, né? O versículo 14 vai completar. E o que a gente quer saber é o seguinte: como que faz para viver essa verdade bíblica? Esquecer de tudo que passou, olhar para frente, sem a amargura do passado. Afinal de contas, o nosso passado vive a nos atormentar, né? Alguns mais, outros menos, mas infelizmente dores, rancores, amarguras, feridas, elas parecem que sempre estão presentes aí, e Paulo diz que ele esquece disso e segue adiante. Como é que a gente faz para viver isso? Bom, nós vamos falar da questão teológica, dessa aplicação teológica, e também de como a psicologia, como uma ferramenta, pode nos ajudar nessa perspectiva também. Então, os nossos convidados vão começar fazendo as considerações iniciais, colocando alguns pontos para você, algumas observações. Depois eu abro a oportunidade para você também votar na nossa enquete, tá bom? Pastor José Carlos, vou começar com o irmão. Sim. Como que faz para viver essa verdade bíblica aí na nossa vida de maneira real? Zeca e todos os ouvintes do Vejam Só, não é uma coisa assim de passe de mágica, claro que não é. Mas eu gostaria de abordar, Zeca, 2 pontos de vista. E em 2 situações. Você fala 2 pontos de vista em 2 situações? Sim. Vejam só. Nós temos passado de pessoas que nos feriram e passado de coisas erradas que nós fizemos. Certo. Esquecer do passado de alguém que fez algo conosco é um ponto. E esquecer do passado de algo que nós fizemos é outro ponto. Eu entendo e acho que é muito interessante observar o histórico de Paulo. Onde Paulo estava quando disse isso? Preso. Isso. O histórico de Paulo, apanhar, ser apedrejado, sofreu muito sofrimento. Como que alguém que sofre tanto, que tem um histórico, tem marcas no corpo, fisicamente, pode falar assim com tanta facilidade? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Talvez o prêmio do que está avante é o maior estímulo para esquecer o que passou. Se eu olhar para trás, é sofrimento e marcas. Se eu olhar para o que vou conquistar, para o que vou adquirir,
esquecendo do que está para trás, aquilo deixa de ser tão forte, tão imponente. Observe esse detalhe. Eu precisaria analisar um cristão e um não cristão. O cristão tem uma proposta enriquecida. Olha a proposta do cristão. Jesus olha para ele e diz: a minha paz vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Logo, é inserido em nós um senso de paz, que isso nos promove ferramentas para lutar contra o passado. Agora, Zeca, se me permite alongar mais um pouquinho? Claro, por favor, pastor. Olha, eu ainda tenho outra coisa que eu acho bonita. Tudo que nós temos de mais importante, todos vocês sabem disso, está na nossa consciência. Está aqui na consciência. É lá que aloja os maiores e os mais distintos valores. Nós falamos do coração, falamos do céu, mas é a consciência que está o detalhe. Quando eu ouço Isaías 43 e 25, eu mesmo sou o Deus que, por amor do meu nome, apago as vossas transgressões e dos seus pecados nem me lembro. Percebe o estímulo que eu recebi para ter o que eu fiz lá atrás deletado? Agora, o Zeca poderia me perguntar, como o meu telespectador vai perguntar também. Eu concluo já. Olha, eu posso ter o passado apagado e continuar vivendo a mesma vida? Não. Então, vamos dar, com poucas palavras, uma definição de salvação. Não falar da salvação, de soteriologia. A definição de salvação. O Zeca me pergunta: pastor, o que é ser salvo? Eu digo, é ter o passado perdoado, o presente abençoado e o futuro garantido. O passado, perdoado. O presente, abençoado. E o futuro garantido. Dessa forma, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. E é engraçado que ele acrescenta uma frase muito bonita: pelo prêmio da soberana vocação. Sim, no 14. Entendi? Sem dúvida, sem dúvida. No final, ele adianta isso. E aí, pastor... Bom, depois eu faço essa pergunta. Certo. Depois eu faço. Vamos ouvir o Jimmy aqui, depois a gente volta. Jimmy, quero ouvir o irmão também. Como é que da psicologia para tudo isso, né? Como é que a gente faz para viver isso daí praticamente? E era até a pergunta que eu ia emendar aqui, porque na teologia fica claro que o cristão, principalmente no futuro, ele vive de uma perspectiva do plano redentivo ser concretizado. Entretanto, contudo, porém, até que isso se estabeleça, nós temos uma vida aqui. E aí parece-me que esse intervalo é que a gente acaba patinando. Porque aqui nesse intervalo a gente ainda não consegue viver plenamente a promessa que está garantida. E aí que está o problema. Como é que nós vamos ajustar isso daí e colocar na prática esse esquecimento aqui que ele falou? O pastor Magalhães traz esse olhar, né, pastoral, teológico, que nos fascina, né, você escutar. E entender isso, Zeca, para o nosso dia a dia, né, nossa humanidade, a nossa dificuldade de lidar com questões que precisariam ficar lá para trás, e o quanto isso no dia a dia nos machuca. Então, pensar no que dói, dói. Né? Pensar no que dói, dói. Entender, aceitar esse olhar é extremamente necessário. Porém, com o que a gente tem se deparado nos consultórios, nos aconselhamentos, pessoas que têm dificuldade muito grande de lidar com o passado. Dificuldade de deixar lá, a gente pode até trazer algum conceito psicanalítico de trauma, ou nem sempre nesse sentido, mas de abordar essas questões para se libertar para hoje. Então, assim, tem situações que a pessoa traz questões do passado que realmente é muito passado, 10 anos, 15 anos, as pessoas envolvidas em alguns episódios são outros, empresas são outras, mas a pessoa não consegue, dentro dela, aceitar ou elaborar isso. E tudo aquilo que não é trabalhado, Zeca, ele está aqui, está guardado em algum lugar,
foi o que o pastor falou da consciência, né? Na psicologia, nós vamos trazer um conceito de inconsciente. Então, ele está guardado ali. E, em algumas formas, isso se mostra, se aparece, né? E a pessoa vai adoecendo, inclusive espiritualmente ou fisicamente, aquelas doenças psicossomáticas, por questões não elaboradas, não trabalhadas. E aí eu entendo muito bem que o Paulo está dizendo, olha, eu tenho essa experiência de vida. Se eu fosse olhar para o meu passado, para os meus traumas, eu não conseguiria ser feliz hoje. Eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje. Então, é necessário, ele está dizendo extremamente, é necessário que você esqueça, que você prossiga e que você tenha um lugar para chegar. O que acontece com essas pessoas é que assim, o que você quer do futuro? Aonde você quer chegar? Uma pergunta muito interessante para a gente perguntar para as pessoas, não só no plano da salvação, mas de vida. Aonde você quer chegar? E aí nós vamos naquela retórica, que quem não sabe para onde está indo ou para onde quer chegar, qualquer coisa serve. Então a pessoa simplesmente só vai vivendo o dia a dia, às vezes colecionando esses traumas, porque um trauma, uma questão do passado não elaborada, ela vai ficar ali. E vai chegar outra. Então tem pessoas que você fala com ela, o bom dia dela te deixa mal. São pessoas mal-humoradas, pessoas que a gente vai falar, vulgarmente falando, pesadas de falar. Por quê? Ela é uma coleção de traumas. E aí eu consigo até trazer para vocês uma fala, um texto bíblico, quando Ana vai se expressar. Ela usa um termo muito interessante que ela fala assim, da multidão dos meus desgostos tenho falado eu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. A Ana está dizendo, eu tenho muito trauma. O que eu tenho vivido com a Penina, essa situação de não poder ser mãe, tem angustiado muito a minha vida. Sim. Ainda bem que ali ela é curada, né? Sim, sim. E esse texto é interessante, Jimmy, porque quando Ana sai do templo, ela muda essa perspectiva, né? Então ela fala, agora darei glórias a Deus, ou agora eu adorarei. A visão dela já é diferente. Ela esquece. O semblante dela, olha que interessante o semblante. Sim. O texto diz que o semblante da Ana já não era mais o mesmo. Sim. Então, pessoas com semblante fechado, pessoas que não sabem trabalhar com o passado, que não aceitam o plano da salvação, não aceitam isso, são pessoas que carregam um peso desnecessário. Sim. Quando ela muda a perspectiva, né? Outra história interessante nessa mudança é a de Lia, que disputava o amor do marido. Tem 1, 2, 3 filhos e nada do marido gostar dela. Quando ela tem o quarto, ela já não quer mais saber do marido. Ela fala, agora louvarei ao Senhor. Agora não interessa mais o marido. E o quarto filho é Judá, que é a raiz da genealogia de Jesus, né? Inclusive uma perspectiva bem interessante aí, que é da rejeitada que vem, né? A genealogia de Jesus. Isso é um sermão aí, hein? Esse é benção. Quem pegou aí, anotou aí, já dá para usar, já. É verdade. Bom, deixa eu abrir a oportunidade aí da enquete e de você participar também, respondendo e contribuindo e, obviamente, colocando aqui as suas observações na nossa conversa. Então, acesse nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só, para a gente poder conversar. A pergunta que nós colocamos lá foi a seguinte, o que significa para você esquecer as coisas que ficaram para trás? Isso pensando numa atitude prática, tá bom? Primeiro, deixando de lado arrependimentos e remorsos. Segundo, concentrando-se em crescer e aprender com o passado. Essa é uma outra perspectiva que eu também quero abordar depois aqui com meus convidados. E por último, aquela opção que fica sempre ali ainda na dificuldade, não sei direito, né? Bom, estou refletindo sobre como aplicar essa verdade, o que de fato talvez seja uma prática para todos nós, né? A gente precisa aprender isso, é um aprendizado diário. Então vai lá, vote e depois você justifica a sua escolha, tá bom? Por favor. Pastor Magalhães, deixa eu aproveitar então e colocar agora essa pergunta. Sim. Dessa questão mais da nossa vida prática aqui. Porque, como eu falei aqui anteriormente, fica com a impressão que o cristão, ele tem de fato essa perspectiva da vida futura muito clara para ele. Então, lá no céu, quando Cristo voltar, minha vida vai ser boa e não vou ter problema e tudo mais. Mas parece que a gente acaba criando um hiato aí nesse período de jogar tudo lá para frente. Mas agora que nós estamos vivendo aqui, a gente não coloca isso em prática. Então, aqui é uma vida de dificuldade, de tribulação. Mas Jesus prometeu uma vida abundante também. E parece me indicar que o texto fala de uma vida real, da gente já viver isso. De fato, jogar tudo de bom só para o porvir. O futuro.
e não viver no presente é um problema? Mas, Zeca, eu entendo que uma pessoa precisa ser orientada. Eu vou fazer uma colocação aqui, eu acho que ajuda bastante. Olha, a pregação informa, o ensino forma e o aconselhamento firma. Logo, uma pessoa, para vencer o passado, ele precisa ser informado de que isso é possível. Vamos a Ana? Por que Ana voltou com um semblante diferente? Porque o sacerdote diz, seja feito para contigo conforme conforme o teu pedido. Exatamente. Essa informação era tudo que Ana esperava. Mudou a perspectiva de Ana. Falou assim, peraí, o sacerdote me abençoou. Então, quando nós trabalhamos o período da informação, que é o caso da pregação, aí vem a questão do ensino. São aquelas pessoas que são doutrinadas, bem informadas, com qualidade, sem o pragmatismo, né? Não vamos pegar aqui, não, essa é da minha igreja, que é azulzinha, não pode ser igual da amarelinha. Não, é um ensinamento fundamentado nas Escrituras, porque, afinal de contas, é isso que estamos estudando. E, por último, o aconselhamento. O aconselhamento, eu considero hoje a chave para esse mistério. Uma pessoa bem aconselhada, ela consegue mudar a perspectiva do passado para o presente e o futuro. Olha, o excesso de passado causa os traumas. Mas o excesso de presente também. Porque eu tenho que pagar uma conta, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo outro, porque o médico marcou meu exame para setembro. E esse excesso de presente vai gerar uma fila na porta do doutor. Mas e se ele for informado, doutrinado, ensinado, de que ele mesmo pode reagir? Vamos fazer uma colocação aqui. Esquecer. O que é esquecer na prática? É uma amnésia? Eu não me lembro. Não é verdade, Zeca. O esquecer, nesse aspecto, é lembrar de modo diferente. É não lembrar com dores, não lembrar com sofrimento, mas apagar da memória não apaga. Você aprende a lidar com as circunstâncias. E a pessoa que aprende a lidar com essas circunstâncias, ele avança, ele prossegue. Isso não quer dizer que ele não tem problema hoje. Ele pode ter problema. Agora, o que ele não pode, permita-me usar uma linguagem, é amarrar a bola de ferro no pé. Dá um passo para frente, mas a bola está puxando ele para trás. Então, nós precisamos olhar para frente, viver o presente com qualidade e não esquecer dos ensinamentos. E buscar sempre o conselheiro teológico, espiritual e o profissional, inclusive da medicina. Não é só o psicólogo. Às vezes, um médico vai ajudar a pessoa a vencer alguma coisa que ele tem, que é da área da medicina, não é da minha. Entendido? Sem dúvida. Eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que esse programa vai marcar muita gente. Você vai ter muito retorno, eu estou certo disso. Por quê? Porque é algo que as pessoas estão vivenciando. Tem pessoas que dizem, como eu gostaria de dar um basta no meu ontem. Eu queria viver o hoje de olho no amanhã. Mas se eu entender que eu, olhando para trás, eu vou ver Jesus morrendo em meu lugar. Olhando para dentro de mim, eu vejo Jesus reinando em minha vida. Olhando para cima, eu vejo Jesus intercedendo por mim. E olhando para frente, eu vejo Jesus voltando para me buscar. Percebe que eu estou todo motivado? Sim. Eu vou crescer, eu vou avançar. Foi nesse sentido que Paulo acrescentou, aliás, até muito pesado, quando ele diz assim, estou certo de que as leves e momentâneas tribulações do tempo presente não são para ser comparada com o peso de glória que nos aguarda. Então, essa perspectiva do futuro é que faz eu entender o presente e viver o presente. Não é olhar para o futuro e atropelar, pisar nos buracos, não. Eu olhando para lá, eu encontro força para vencer o dia a dia. Os pormenores. Entendido? Não, perfeito, pastor Magalhães. Inclusive, Jimmy, o pastor Magalhães falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, dessa relação com o nosso passado, como lidar com ele, né? Que não é esquecer,
mas é lembrar de uma forma diferente. E aí eu dei um estalo aqui, porque normalmente a gente faz isso quando são os nossos erros. Então, se eu errei com você... É mais fácil esquecer. E eu vou lembrar diferente do meu erro. Agora, se foi você que pisou no meu calo, aí não. Eu comentei isso com ele Aí hoje. eu não consigo fazer isso. Por que isso é tão marcante assim na nossa caminhada? E, normalmente, quando você falou na sua fala anterior de traumas, eles vão estar ligados a atitudes de outras pessoas. É como se fosse uma desculpa, né, Zeca? A gente culpar o outro por aquilo que eu estou sentindo. Uhum. Então, a gente costuma dizer que, por exemplo, você guardar uma mágoa, um rancor, uma situação de uma pessoa é você tomar o veneno e querer que a pessoa morra. Então, entender isso, guardar isso dentro de você, porque, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não se vitimizar. Então, eu estou assim porque ele é responsável. Só que eu costumo dizer, aconteceu, às vezes as pessoas trazem situações, Zeca, desagradáveis na vida dela, que tem pessoas que participaram e colaboraram por isso. Só que agora, tem uma frase de um filósofo que diz assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Então, o que eu vou fazer com tudo isso que aconteceu? Tem pessoas que me magoou, tenho situações que eu não consigo esquecer, mas a partir de agora você é responsável pela sua felicidade, pela sua salvação, por tudo isso. E aí, eu lembrei de um versículo, né, em Lamentações, que é assim, eu quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Se eu ficar lembrando, Zeca, de todas as dores, eu vou sentir essa dor todo dia. Eu não preciso sentir essa dor, eu já senti. Eu já fui traído, eu fui menosprezado, eu já tive uma situação muito ruim na família, numa empresa, fui demitido, só que eu não preciso lembrar disso 5 anos depois. Sim. 10 anos depois eu posso entender isso, elaborar. E o pastor Magalhães traz uma frase muito interessante, que não é esquecer, não é uma amnésia, que nós vamos entrar em outra patologia. Mas eu costumo dizer que é assim, todos nós, às vezes, temos cicatrizes. Eu tenho uma aqui que eu tomei 6 pontos. E algumas pessoas operam. E eu costumo perguntar, quando você fez essa cicatriz, foi uma cirurgia, um acidente, doía? Inflamava? Inflamou. Tinha que tomar remédio? Tinha. E hoje, dói? Não. Falo, sério? Pode colocar o dedo? Pode. Não dói mais? Não. Só que toda vez que você olha para aquela cicatriz, você lembra que doeu um dia. Sim. Então, a cura nesse sentido é lembrar sem doer. Sim, sim. Que muito provavelmente, Jimmy, deve ser a ferramenta para a gente olhar para o futuro utilizando isso como uma lição. Como uma lição, o aprendizado. Você falou do texto bíblico, eu gosto muito do texto quando Paulo fala do espinho na carne, que a gente tem uma divergência teológica imensa nisso, mas independente do que era, Paulo fala que aquilo era uma ferramenta de Satanás para esbofeteá-lo, para colocar ele no lugar dele. Eu gosto muito dessa aplicação, tá? Mas aí é pessoal. Sim. De que os erros do passado servem para isso, para te colocar no lugar. Então, quando você lembra do que você fez, você fala, olha, tá vendo, Zeca? Toma cuidado, porque senão você cai lá de novo no mesmo erro. Você não é esse super-herói que você tá achando, esse bonzão lá, ó. Lembra disso. Então, eu vejo nessa perspectiva. Mas é o que você falou, é uma caminhada, é maturidade. Eu percebo que o problema é esse. Eu falo aqui que eu sei lidar com o meu passado, aí todo mundo fala, então também tem que fazer isso. Amanhã eu vou lidar com tudo. E não é assim. Você vai num processo. Esse processo que eu acho que o pessoal não está preparado. Nesse processo, Zeca, tem situações que eu estou imaginando que vai ser de uma forma e não é. O exemplo disso, Jacó vive a vida inteira dele pensando como que ia ser o reencontro com o irmão, com o passado. Ele achou que ia ser uma tragédia. Sim. Ele achou que o irmão estava nutrindo aquele ódio por ele da forma que ele estava nutrindo o medo e o arrependimento de ter feito aquilo com o irmão. E quando ele encontra com o irmão fala, tá tudo bem, calma. Quer dizer, ele ficou a vida inteira guardando uma situação que não era necessária ele guardar. Então, tem pessoas que ficam guardando esse passado, imaginando como vai ser, em vez de viver o hoje. E o que tem que entender, acho que o programa vai colaborar com isso, que é o seguinte, você não trabalhar isso impede você de continuar. Impede você de continuar plenamente. O pastor Magalhães citou uma frase muito interessante, é como se tivesse uma bola de ferro no pé. Então, tem pessoas que podem estar no melhor lugar, no melhor emprego, mas não é feliz, não está bem, porque tem pendências
para ser acertada dentro dele. Tem situações, e uma das formas de lidar com isso, Zé, que é falando. Ana falou, Ana colocou para fora. E falando, inclusivamente, para pessoas que te magoou, que as pessoas às vezes te magoou, mas não têm a menor noção que foi daquele tamanho. Então, chegar nessa pessoa, seja um parente, seja algum conhecido, seja um líder, falar assim, eu fiquei muito chateado uma vez que você fez isso. E eu estou guardando isso. Talvez você vai escutar da pessoa e falar assim, não foi minha intenção. Eu não sabia que você estava assim. Então, me perdoa. Então, é necessário tratar. Não adianta ficar carregando isso para frente. Ou então, né, pastor Magalhães, deixar isso escondido, né? Colocar embaixo do tapete, né? Então, às vezes, e principalmente nas nossas comunidades eclesiásticas, a gente tem muito disso. Afinal de contas, nós estamos lidando com pessoas completamente diferentes. Então, é natural que em algum momento dessa caminhada, eu tenha alguma divergência com o irmão. Nós não vamos conseguir acertar tudo, mas às vezes parece que a melhor atitude é deixa isso daqui, nem fala disso. Não mexe com isso daí, não. Quando, na verdade, o enfrentamento seria o mais saudável. Óbvio que um enfrentamento maduro. Nós vamos conversar sobre. Mas parece que ainda esse diálogo, assim, até dentro das nossas comunidades, ainda não é muito tranquilo, né? Não é, Zeca. E eu vou aproveitar aqui para fazer mais duas colocações. Uma delas é o que o senhor ensinaria, pastor, para alguém que não sabe lidar com o passado? Eu lhe daria a seguinte receita: aprenda a aceitar desafios. O desafio de vencer, de ser, de não sofrer, é meu. Não é de alguém de fora. Eu aceito esse desafio. Vou fazer um exemplo aqui, é até um particular. Tem 17 anos que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Por que o senhor não toma? Porque eu não quero tomar. Mas tem uma razão, o médico falou, você não gosta? Não, eu queria provar para mim mesmo que era possível. O nome disso é desafio. E se uma pessoa que sofre com o passado for trabalhado para aceitar esse desafio, ele aceitando o desafio, eu vou plantar dentro dele um sonho. Repete? Plantar um sonho. Aí está o detalhe. José tinha um sonho. Aquele sonho ficou dentro dele. José é jogado numa cova, mas o sonho de José falava dentro dele: você não vai morrer aqui. Seu sonho vai realizar. José é vendido, levado para outro país, humilhado, porque um judeu sendo vendido como escravo era uma humilhação tremenda para eles. Ele foi vendido, mas o sonho dele dizia: você não vai morrer aqui. Seu sonho vai ser realizado. Você está longe de sua família. Mas cadê o ódio de José que não aparece? Cadê os rancores de José, os ressentimentos de José? Não aparece. E vamos caminhar rápido, mas vamos ver o final. José é comprado por um ímpio que tinha problemas. Certamente tinha seus deuses. O servo de Deus era servo do ímpio. Eunuco, que tinha uma mulher bonita. Cria uma situação para José insustentável. Uma acusação infundada, sem nenhuma perspectiva de realidade. José vai parar na cadeia. José era para ser um poço de ódio, um poço de mágoa. De repente, alguém diz: José, sou eu. O rei mandou lhe chamar. José saiu da cadeia, tomou um banho, vestiu, fez aquela indumentária e foi falar com o rei. Algum tempo depois, não sabemos quantas horas, José estava com o anel do rei sentado no trono. Mas esse não é o mais interessante para o desafio. Eu só estou dizendo que José conseguiu fazer isso. José conseguiu não ter ódio dos irmãos. José conseguiu viver num outro país, com um escravo, sem a angústia. Mas, de repente, os irmãos de José aparecem. Qualquer um de nós aqui, e de vocês aí que nos acompanham pelo Vejam Só, certamente era hora de humilhar os irmãos, de colocar os irmãos na cadeia onde ele esteve.
Finalizando, ele abraça os irmãos e diz: não foram vocês que me mandaram para cá? Isso foi um ato de Deus para que eu pudesse ajudar vocês hoje. Então, olha, sonho e desafio. Gravou? Sim. Sonho e desafio. Os 2 passos para vencer o passado. Sim. O texto de José ele não dá esses detalhes de como que foi esse processo, esse amadurecimento de José. Então, eu vou usar o seu exemplo do refrigerante para colocar aqui na prática, que eu acho que é um problema que às vezes a gente enfrenta. Porque o irmão falou assim, eu decidi não beber mais nenhum tipo de refrigerante. No outro dia começou e está 19 anos. 17 anos. 17 anos sem beber. Mas isso não é comum para todo mundo. Tem gente que toma essa decisão, no primeiro dia não toma, no segundo, às vezes cai e toma, mas depois fica 5 dias, depois pega de novo. A pessoa vai num processo até que tira o refrigerante. Eu tenho uma experiência também com o açúcar do café. Quis tirar o açúcar do café. E o médico falou, olha, vou te dar um conselho, não tira tudo de uma vez, porque senão você não vai conseguir. Sim. Na primeira semana você coloca 4 colheres, coloca 3. Dá um tempo, depois põe 2. Então, assim, um processo. Na nossa vida cristã, pastor Magalhães, eu percebo que tem muita gente que acha que tudo vai acontecer assim, ó. E às vezes não. Tem muitas histórias de um processo de transformação, de santificação, de mudança. E às vezes a gente fica angustiado com isso, não consegue viver e respeitar esse processo, que pode acontecer. No caso de José, o texto não fala, mas ele pode ter levado tempo para amadurecer. Lá no poço, talvez, se os irmãos tiram, ele tentaria matar todo mundo de ódio. O texto não dá esses detalhes. Sim. Mas é algo comum, a gente pode passar por isso. E eu percebo que talvez é isso que a gente não respeite, esse processo. A gente quer tudo na hora. Eu vou acrescentar aqui, repetindo, a palavra sonho. Eu entendo que o agente motivador de José foi o seu sonho. Esse foi o agente motivador. Então, e se nós plantássemos um sonho no auditório, nos nossos ouvintes, esse sonho daria condições para essas pessoas falar assim, então eu também posso parar com refrigerante, eu também posso parar com açúcar. E se eu posso parar com açúcar e eu posso parar com refrigerante, por que eu não posso olhar para os meus atribulados e dizer, pior para ele, melhor para mim? Por outro lado, para complementar aqui, o Pai Nosso diz, perdoai os nossos devedores como nós perdoamos. Deus vai nos perdoar conforme nós perdoamos. Se eu tiver essa informação, eu não vou guardar o ódio do ofensor. Eu vou procurar lutar, aceitar o desafio e plantar um sonho. Tem algo melhor do que odiar alguém que me maltratou. Até porque as pessoas que maltrataram ou que criaram uma situação inaceitável, pode acompanhar. Ele sofre mais do que eu. Eu vivo melhor. Então, quando eu apago, quando eu deleto e quando eu olho para frente, eu não esqueci, mas eu não sofro com aquilo, que é o que eu acho que Paulo quis dizer aí. Sim. Até porque Paulo estava na cadeia. Mas sabe quem estava chorando? Quem estava solto. Os filipenses estavam desesperados. Tanto é verdade que a carta aos filipenses tem, parece-me que 13 vezes a palavra regozijo ou alegrai-vos. Regozijai-vos, outra vez digo, regozijai-vos. Eles estavam achando que o mundo tinha acabado. E estavam odiando quem prendeu Paulo. Mas Paulo escreve no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, tenho por certo que aquele que iniciou, que começou a boa obra, ele vai concluir até o dia de Cristo. Alegrai-vos. E para confirmar que Paulo não escreveu, depois ele dá uma descrição detalhada dos sofrimentos dele, né? Sim. Tantas chibatadas, tantas vezes preso. Então, quase quarentena menos um. Ele não esqueceu mesmo, não. Ele sabia de cor os sofrimentos. Jimmy, eu acho que eu já até te fiz essa pergunta em outros temas, mas eu gosto muito de abordar essa perspectiva,
Porque eu sempre fico com a impressão que aquele que professa a fé cristã, ele traz um peso maior nesses assuntos. Porque o pastor Magalhães colocou aqui o Pai Nosso faz uma referência clara que Deus vai perdoar conforme nós perdoamos também, né? E às vezes a gente não consegue perdoar da mesma forma. Parece que tem um peso maior pro cristão. Quando ele senta lá no consultório, no gabinete pastoral. Fica evidente isso, Jimmy, que precisa de um trabalho extra nessa questão. Porque aí entra duas questões, né, Zeca? Essa necessidade de perdoar e o conflito com a fé cristã que fala que ele tem que perdoar. Então, um ímpio, por exemplo, para ele só vem que esse primeiro. Agora, para um cristão, ele sabe, eu sou meio que obrigado a perdoar. Se eu quero ser salvo, se eu quero entrar no céu. É isso mesmo, obrigado. E esse obrigado dele já traz para ele um peso. Sim. Porque você fazer o que você não quer, Zeca, mesmo que alguém impõe, vai lá. Lembra quando as crianças teve o seu filho e brigou na escola, você fala, vai lá e pede desculpa pro amiguinho. Vai, mas ele vai porque você está mandando. No fundo, ele está com muita raiva do amiguinho. E é preciso elaborar essa raiva. A criança, é engraçado que a raiva dela dura, às vezes, poucos minutos. Sim. A mesma criança que ela está com raiva, daqui a pouco ela está chamando um amiguinho para brincar. Talvez por isso que Jesus fala que a gente tem que ser igual criança. Exatamente, lidar com essas situações aí, né? Então, assim, para o cristão, quando ele vem assim, eu falo, olha, tudo bem, mas você é cristã, e o que a Bíblia fala sobre isso? Eu estou falando assim, olha, você tem que pensar diferente. Você tem que agir diferente. Só que é um cristão que é humano, que tem os sentimentos. E Paulo está tratando, você vê que o Paulo vai dizendo para os filipenses, eu estou te tratando de vocês. Não começa a pensar assim, não nutre isso não. Isso não é bom para vocês. Eu trago exemplos pessoais meus, eu falo um pouquinho de mim. E como que eu estou lidando com isso? Quer dizer, eu que era para estar pior que vocês, não estou, e vocês estão dessa forma. Então, às vezes, a experiência, Zeca, essa troca, esse olhar, convida as pessoas, o que o pastor chama de plantar um sonho, é a consciência. Vale a pena eu ficar assim? Vale a pena eu continuar nutrindo isso? O quanto que isso me incomoda? O quanto que eu não sou livre? Que ser livre, Zeca, na sua totalidade, não é só ter a sua salvação garantida, não é só acreditar nisso, é se sentir livre. E aí, vem uma outra pergunta também, por exemplo. Eu perdoei. Eu sou obrigado a conviver com a pessoa? Eu sou obrigado Não. Não pode, porque gosto tem a ver com sabor, Zeca. Tem situação que a gente não gosta. Mas você não quer dizer que se você vai num buffet, tem algo que você não gosta, você pega aquela panela, joga no chão, grita, não. Você simplesmente passa daquilo. Você não odeia. Então, tem pessoas que perdoam, quer dizer, eu perdoei a pessoa, a gente era os melhores amigos, vai ser a mesma coisa? Às vezes não. Mas vai ter uma sensação de liberdade, de estar em paz. E o que você sente para outra pessoa? Eu sinto como cristão que a pessoa é minha irmã, mas não tem mesmo aquela afinidade, não tem mais aquela sintonia. Às vezes, pode ser que eu perdoei e eu dou a chance da pessoa voltar para mim, ser o que ela era antes. Porque realmente eu perdoei. E Deus é assim com a gente. Deus não fala assim, não, Jimmy, calma aí, você já pisou na bola, eu vou te olhar diferente. Não, Deus, como o pastor bem disse, os seus pecados, quais? Né? Mas a gente não é Deus. Um paciente me falou isso esses dias. Sem dúvida. Mas ele dá o exemplo, né? Ou pelo menos ele aponta o caminho, né, que a gente deveria seguir e colocando isso como um objetivo a ser alcançado. Jimmy, você falou uma questão que eu queria abordar agora, que nós vamos caminhando para o final do bloco aqui. Você falou dos sonhos. Bom, nós estamos aí mais ou menos a 15 dias do final de um ano e sempre que um ano novo se aproxima, parece que a gente tem essa oportunidade de reviver sonhos, de projetar, de planejar as coisas. E eu queria que você comentasse um pouquinho disso, da importância desse momento, de você ter sonhos, de você ter objetivos, planos. Vou colocar até uma palavra aqui que às vezes é atrelada de maneira equivocada, assim como algo negativo, ambições. Sim. Você tem ambições. E o que fazer para vivenciar isso de verdade, né? Afinal de contas, não é só a passagem de um dia para o outro que vai mudar. Afinal de contas, nós temos essa passagem 365 vezes no ano, né? Parece que só uma que é mágica. Final de ano, Zeca, nos remete ao quê? Ao comércio, essa situação empresa. Fechado para balanço. O que é o balanço? O que aconteceu nesse ano? Qual eram os objetivos? O que deu certo? O que não deu? Na nossa vida também, a gente tem que fazer essa autoanálise. Como que eu estou terminando esse ano?
né? Não é uma roupa que eu vou usar no dia primeiro, a cor de alguma lingerie. A cor não muda vai nada, mudar, que vai me... O que muda é essa consciência. Tem uma frase muito interessante que fala assim: o ano só é novo quando a gente deixa de cometer os velhos erros. Perfeito. Então, o seu ano pode ter começado em setembro, o meu ano pode ter começado em abril, quando eu tive a percepção que eu não estou carregando para aquele nova data as mesmas questões que eu carreguei ali atrás. Então, fazer essa autoanálise, saber onde você quer chegar. O Paulo está dizendo, vocês têm que ter um lugar para chegar. Sigo prosseguindo, quer dizer, além de seguir, é prosseguir para um alvo. Eu preciso chegar em algum lugar. E o que você quer da sua vida? Quais são os seus sonhos? O filósofo diz assim: se deixarmos de sonhar, morreremos. Nós somos nutridos por sonhos. Ouse sonhar, né? Porque, como foi falado do José aqui, sonhador era mal visto por sonhar. Se fosse os adolescentes dizer, ele viajava na maionese, né? Mas o Senhor, às vezes, conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, sonda o nosso coração e sonda os nossos sonhos. E nós temos muito testemunho de pessoas que teve os seus sonhos concretizados. Então, finalizando o ano, estamos na última quinzena aí, reflete você, o que você quer da sua vida, quais são os objetivos, o que deu de errado, pensa, mas pensa o que pode dar certo. Sim. E também não deu tudo de errado não, que você está chegando aí. Tem muitas pessoas que passaram o Réveillon do ano passado, não vai passar esse. E Deus nos deu essa permissão de estar aqui. Então, Deus tem algum propósito com a gente ainda. Sim. Você está aí, tem dificuldade, tem questões políticas, mundiais, mas nós temos a nossa fé, nós temos a esperança, nós temos os sonhos que nos conduz, que nos leva, que nos alimenta. Então, nutre a sua vida, a sua alma de sonhos, de esperança e de objetivos, de ambições. Que a palavra ambição, que a gente vê assim, parece que é feio. Tem uma conotação negativa, infelizmente. Você é ambicioso. Não, eu quero algo, eu estou buscando. Né? Sim, nós vemos Caleb ambicioso, velhinho. Sim. Quero, é a minha herança. Eu quero aquilo ali, eu quero o melhor. E o crente pode, o cristão, você que está assistindo aqui também, pode querer o melhor da sua vida, não é pecado nenhum, não é erro nenhum. Você não pode querer só para você, né? Você pode querer a sua parcela. E o que eu penso ser mais importante é o modo com que você vai chegar a essa sua ambição, que via de regra o problema está ali, né? O cara é um ambicioso no sentido de que ele passa por cima do outro. O problema não é ele ter ambição. O problema é o modo como ele chega até lá ou como ele faz para alcançar esses objetivos, né? Para a gente chamar o intervalo, pastor Magalhães, eu queria só que o irmão comentasse sobre também esse passe de mágica aí na vida do cristão, porque eu também percebo que dentro das nossas comunidades, isso é óbvio que é natural, né? O nosso país é muito místico. É do brasileiro isso. Mas que às vezes a gente esquece de fazer, né? Então a gente acha que... E aí, meu irmão, não é que é para você não ir, hein? Não é isso. Mas só o fato de eu estar lá na vigília, passei da meia-noite pro 01, tá tudo resolvido na minha vida, o ano vai ser abençoado. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho disso daí, por favor. Eu vejo da forma seguinte, quando o time falou da ambição, e você conotou com qualidade, eu vejo a palavra planos e projetos. Existe aquele sonho que eu dormi e sonhei. Foi o caso de José. Mas havia um projeto naquilo. Tinha um plano. O plano, por exemplo, você tem um casal de jovens na sua comunidade que diz: pastor Zeca, eu gostaria que o senhor nos instruísse para o casamento. Uma das coisas mais interessantes que se faria nesse caso, depois de sondar se os dois se amam, se os dois possuem a mesma fé, é qual o projeto que vocês têm para a vida de casado? Comprar um terreno, construir, comprar um apartamento na planta, enfim. Esse sonho é diferente do de José, mas é ele que é estimulado. Gosto da palavra estimular, porque a passagem de ano, por exemplo, ela não é um passe de mágica, mas ela é um estímulo tremendo. Ela é um estímulo valoroso, principalmente porque numa vigília, por exemplo, de passagem de ano, que a gente chama de virada, de virada, tem um tapinha nas costas dizendo assim, que Deus lhe deu um ano novo cheio de vitórias e de realizações. E se eu tomar essa palavra para mim, eu ouvi o que eu preciso e eu ponho dentro de mim
eu vou tomar essa palavra e esse ano eu vou fazer diferente do que eu fiz no ano passado. Então, esse estímulo vai lhe dar realmente combustível para um ano novo diferente. Por quê? Porque você tem condições de lutar contra o que passou. Vencer lutando. Muito bom. E com essa breve mensagem, nós vamos para o nosso intervalo. Mas, no próximo bloco, apesar dele ser bem curtinho, eu queria as considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Bom, ele ouviu tanta coisa, que agora? O que ele precisa fazer com tudo isso para realmente, na prática, poder experimentar disso que a gente conversou aqui, tá bom? Antes do intervalo, primeiro eu vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. São mais de 20 anos caminhando junto aqui com o Vejam Só, então é uma instituição parceira que nós recomendamos. Quer estudar teologia, quer aprofundar o seu conhecimento nas Escrituras Sagradas, se preparar de verdade, né, para o trabalho do Reino de Deus, procure pela Agrade. A Agrade tem vários cursos, tá bom? À distância, presenciais, em vários formatos. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles. Então, anota aí. Código 11 3115 0819, 3115 0819 é o telefone da Secretaria-Geral e esse número também é o WhatsApp, você pode mandar mensagem para eles por lá, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT aí ficam à sua disposição para você conhecer e eu tenho certeza se apaixonar pela nossa programação. Inclusive o nosso canal do YouTube, tá? Da HIT, onde você vai encontrar todos os programas lá para você ver, rever, compartilhar, curtir o nosso conteúdo, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor José Carlos Magalhães e também o psicólogo clínico Jimmy Magalhães, falando daquela passagem de Filipenses 3, né, onde Paulo fala que ele se esquece das coisas que ficaram para trás. E a gente quer saber como é que nós vamos viver isso na prática, na nossa caminhada, tá bom? Primeiro bloco de muito conhecimento, muita informação. Nesse bloco aqui, considerações finais e uma aplicação para você ficar ligadinho. Antes disso, bem rapidinho, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, gosta do Vejam Só e manda sua foto participando. Todo mundo quer aparecer aqui no programa, agora no dia 25 de dezembro, nós vamos divulgar a foto daqueles que vão levar para casa os nossos presentes, tá bom? Então, fica ligadinho aí na nossa programação para você saber se vai levar ou não os nossos presentes. Então, até lá, mande a sua foto para participar e depois, obviamente, continue mandando, porque aí em janeiro vão ter outros presentes para você também, tá certo? Acesse as redes sociais do programa, Facebook ou Instagram, programa Vejam Só, e lá você manda a sua foto, vai direto nas mensagens, faz uma selfie bem simples, assistindo o Vejam Só e manda junto com o seu nome, cidade e estado. Vamos colocar na tela as fotos de hoje. A primeira dela vem aqui de São Paulo, capital. E quem vai aparecer para você é o Claudinei Melo, nosso telespectador aqui de São Paulo. Opa! Colocou o Weber ali, acompanhando ali as entrevistas, né, que o Weber faz. Obrigado, viu, Claudinei, pelo carinho. E são programas de muito conteúdo também, esses que são produzidos aqui pelo Vejam Só todas as sextas-feiras. Vamos agora para Campo Limpo, também aqui em São Paulo. E quem vai aparecer aí é o Valdir Mota, nosso telespectador também acompanhando o Vejam Só. Ele já fez uma montagem ali com a Bíblia lá, com o presente que nós vamos mandar de fundo. Mandou bem o Valdir, hein? Já deu a deixa aí para a produção aí. Obrigado, Valdir, pelo carinho. Encerramos lá em São Luís do Maranhão, belíssima capital do estado do Maranhão. Quem vai aparecer aí para você, acompanhando o Vejam Só, é o Ribeiro. Boa lá, assistindo no celular, né? Muito provavelmente no YouTube. Boa, Ribeiro. Poxa, produziu bem essa foto aí, hein? Mandou bem. Boa, Ribeiro. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Faça você também como esses telespectadores, mande a sua foto e você vai concorrer a esses presentes que nós vamos mostrar aí para você. 3 Bíblias. A Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador e a Bíblia do adolescente. Materiais que foram oferecidos pela Sociedade Bíblica do Brasil e que nós vamos presentear você, tá bom? Então, materiais de muita qualidade, estão belíssimas as edições dessas Bíblias aí, tá bom? Agora,
Se você quer adquirir essas Bíblias aí ou outros materiais de apoio ou outras Bíblias, você pode procurar pelo Shopping do Povo, que é nosso parceiro aqui no Vejam Só. A sede física, né, a loja física do Shopping do Povo, fica em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo, Avenida São João 816. Você acompanha as imagens aí. Então, vai ter muito livro lá de apoio, Bíblias também, outras Bíblias, tá? Então, você pode adquirir tudo lá no Shopping do Povo. Ou ainda pelo site, se você não é aqui de São Paulo, spovo.com.br. Você acessa toda a loja lá no site. E você também pode escolher, se preferir, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Código 11, anote aí, 95854-3232. 95854-3232. Fica aqui o nosso agradecimento e parceria ao Shopping do Povo. Inclusive, as canecas do Vejam Só você encontra lá também, tá bom? Então, acabou a espera. Quer a caneca, vai lá no Shopping do Povo que você vai localizar também, tá bom? Meus irmãos, para a gente poder encerrar, 3 minutos para cada um. Vamos começar com o Jimmy, depois a gente encerra com o Magalhães. Ficou boa essa, hein? Boa. Vamos lá, Jimmy, 3 minutinhos. Considerações finais. Bom, é uma aplicação. A aplicação pessoal, acho que hoje esse programa é especial de fim de ano, é maravilhoso, com um tema para você que vai te ajudar na sua vida, no seu novo ano, nas suas novas escolhas. Esse tema é interessante, precisamos tratar disso. Seja hoje aqui, Vejam Só, trouxe essas duas perspectivas, do aconselhamento pastoral, da visão pastoral e também de um profissional de saúde mental. Então, verifica qual é a sua situação, não fique quieto, procure ajuda, fale sobre essas situações. Não vale a pena você carregar essas questões para frente. Que esse ano seja um ano diferente para você, que esse Réveillon seja um ano que possa ser uma marca de você falar, olha, eu deixei questões que foi necessário deixar, aprendi com isso, vou colocar em prática, sei que não é fácil, por isso que às vezes eu vou precisar da ajuda de um profissional, da ajuda do meu conselheiro, do meu pastor, do meu líder, da ajuda de alguém que pode me auxiliar nesse processo. É um processo, como bem o Zeca trouxe hoje aqui, gradativo, mas extremamente necessário para que a gente prossiga em paz, em segurança e tenha objetivos para chegar. Eu quero que você mande mensagem depois para esse programa de produção dizendo, olha, a minha vida foi diferente, eu mudei. Que esse é o objetivo, né, Zeca? De trazer isso, de trazer essa conscientização para você buscar o melhor para você. Já de antemão, antecipadamente, desejando para você que o seu ano seja abençoado de paz, mas que seja tratado questões que não leve pendência. Não vale a pena começar um ano novo com pendências antigas. Sim, carregando esse peso já, né? Obrigado, Jimmy. Eu que agradeço. Pelo carinho de sempre, meu irmão. Pelo carinho de sempre. Deus continue abençoando sua vida. Só reforçando os contatos do Jimmy, estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá. Pastor Magalhães, agora é a vez do irmão. 3 minutinhos aí para as considerações finais, Zé, uma aplicação. Muito obrigado a todos vocês. Vejam Só, continua cumprindo o seu papel, cumprindo a sua tarefa. Mas eu quero fazer minhas considerações finais dando um conselho. Conselho de número 1. Acredite que é possível. Você que tem um passado que lhe maltrata, que lhe sofre, acredite que a solução é possível. Esse eu considero o primeiro passo e o mais distinto. Acreditar que é possível mudar, que é possível esquecer no sentido de não lembrar com dores. O segundo é empenhe-se na busca de soluções. Não cruze os braços, não remoa, não traga de volta. Empenhe-se na busca de soluções. O terceiro princípio é descubra e liste o que mais incomoda. O que mais incomoda? Foi o que falaram? Foi o que fizeram? O que falaram é fato ou foi só contaram, me disseram? O me disseram é muito problemático. Ele pode causar uns traumas desnecessários. Então, identifique o que incomoda. Existem coisas que incomodam. O que incomoda é que a menina falou, que o rapaz falou, que o irmão falou, que a mãe falou. Identifique o que incomoda. E o número 4, para a conclusão, aceite a autoridade da Bíblia nesse aspecto. A Bíblia tem resposta para isso. Sobre o perdão, sobre o esquecer, sobre o apagar, sobre o amar, sobre oferecer uma segunda chance. Enfim, aceite a autoridade da Bíblia nesse aspecto, mas não carregue a bola de ferro. Ela não deve entrar no novo ano. Um feliz ano novo para todos vocês
E para Amém. vocês aqui da redação, que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Obrigado demais, pastor Magalhães, também pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Rapidinho, antes da gente encerrar, deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó, 3 materiais que o pastor Magalhães trouxe aqui para gente. Rapidinho, bem rapidinho mesmo, pastor. O que o pessoal vai encontrar nesse livro aqui, ó, Buscando a Saúde da Alma? Ele vai encontrar um tratamento sobre mágoa, rancor, tristeza, solidão, sentimento de culpa. Boa. A gente tem outro aqui, esse aqui eu achei o título muito interessante. Transformando o casamento que você tem no casamento que você quer. Muito legal. Eu vou sair só deixar, Zé, que só o conceito de casamento. Casamento é a arte de administrar problemas. Ih, rapaz. Ai, mas daí já afastou meia dúzia lá. O Thomas lá já falou que não quer problema para a vida dele. É a arte de administrar. Os bons administradores fazem bodas. Fazem bons negócios, isso é verdade. E, ó, conhecimento e sabedoria. 2 coisas que não são a mesma. Conhecimento na faculdade, sabedoria não. Mas para que você quer isso? Para lidar com pessoas difíceis, para lidar com situações difíceis e para lidar com fim de relacionamento. Perfeito. Ó, se você quiser outras informações sobre os materiais, os contatos que o pastor Magalhães disponibilizou estão para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Vai lá, manda uma mensagem para ele que ele vai te responder, tá bom? Vamos encerrar o programa de hoje, não sem antes colocar o resultado da enquete aí para você na tela. E nós perguntamos lá para você o seguinte: o que significa esquecer das coisas que ficaram para trás? 15% escolheram a opção deixando de lado o arrependimentos e remorsos. 78% concentrando-se em crescer e aprender com o passado. E 7% escolheram a opção não sei. Eu estou pensando sobre isso. Espero que a conversa que tenha te ajudado em uma escolha também, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que contribuiu, obviamente, com a nossa construção aqui. Essa é a proposta do Vejam Só. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Forte abraço e até a próxima.